Viralizou recentemente um vídeo de cerca de 15 homens praticando coito em uma praia da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Por ser de difícil acesso, de acordo com a prefeitura de Búzios, o lugar é conhecido pela prática de nudismo, exercida até mesmo por vendedores locais. O curioso é que recentemente também viralizou esse mês a mesma prática na Pedra do Arpoador, com cerca de 50 homens praticando coito. E essa prática é até popular, conhecida como dogging. E aí galera, tudo bacana com vocês? Eu sou o Oliver, eu sou psiconauta, eu sou formado ali na área jurídica. Então, se tem tretas e tretas jurídicas e mente humana, que sempre tem, eu falo aqui o porquê das coisas, se você gosta de entender por que fulano faz isso, faz aquilo. Eu falo aqui, né, casos bizarros, criminais. E vamos entender como essa prática libidinosa funciona, né? Essa prática dessas notícias que eu falei. E por que ela parece ser tão prazerosa para algumas pessoas, né? E esse vídeo aqui é sem julgamento, sem juízo de valor em relação às pessoas que gostam disso, né? Se você gosta ou não, não me importa. O que importa aqui é como funciona para a mente humana. Vamos ao vídeo. Bom, deixando claro que isso se trata de uma parafilia, né? É popularmente conhecido como fetiche, né? O termo correto é parafilia. Parafilia são fetiches, né? Parafilia é um termo que se refere a essas preferências libidinosas que se desviam da copla normal, né? Eu não posso falar a palavra com S porque o YouTube breca, né? E essas parafilias podem envolver objetos diferentes, situações diferentes, pessoas não convencionais ali na relação, enfim. É tudo que sai do acasalamento comum, né? Mas lembrando que nem toda parafilia, nem todo fetiche é um transtorno, é um crime, né? Tem muita parafilia aí que é super de boa de fazer de forma saudável, não tem problema nenhum. Mas vamos entrar aqui na parafilia em questão, o dogging. O dogging é um fetiche que as pessoas acasalam em locais abertos e podem ser observadas por outras pessoas essas desconhecidas. De forma comum, o dogging é praticado em estacionamentos, em parques, né? Inclusive no Brasil tem muitos relatos disso em horários alternativos e isso atrai pessoas solteiras, casais, pessoas em busca de novas aventuras, muita gente gosta disso. E a prática do dogging, ela é muito variada, né? Por exemplo, enquanto um casal ele acasala dentro do carro, a pessoa desconhecida que passa ali pode ou não se juntar, outra pode parar só para apreciar a cena, para descascar uma, digamos assim, né, para não falar outra palavra, né? De forma geral, o dogging é uma variação, é uma mistura de exibicionismo, que é se exibir acasalando, e o voyeurismo, que é assistir pessoas acasalando. Você mistura os dois, você tem um dogging. E é muito comum que o dogging aconteça em horários alternativos, preferencialmente na madrugada, justamente para garantir a privacidade dos praticantes, né? Na madrugada todo mundo tá dormindo, as ruas escuras, os parques escuros, né? E geralmente é comum que se aproveite o horário ali das 10 da noite até as 6 da manhã. Isso aconteceu lá na virada do ano, na Pedra do Arpoador, né? Que eles começaram ali, sei lá, 10 da noite. E só que aí viraram o ano em fogos e amanheceu e o pessoal tava na rua porque era ano novo ainda e pegaram essa farra lá, né? Inclusive tem várias regras éticas assim, né, de quem é do meio. Por exemplo, em relação a carros, eu até trouxe aqui, eu preciso ler com exatidão isso para vocês entenderem como funciona essas regras. Olha só, praticar em carros, né? Se as luzes de dentro do carro estiverem acesas, significa que as pessoas ao redor podem assistir ao casal praticando o ato libidinoso. Caso as janelas estejam abaixadas, significa que as pessoas que estão ao redor do carro podem se aproximar e participar somente com as mãos, passando pelo corpo, enfim, né? E aí vale acariciar, vale apertar, vale inserir os dedos. O único limite é o consentimento da pessoa que está sendo tocada, né? Quando ela falar que não tá legal aquilo, só pode fazer o que ela deixa, né? Agora, se as portas estiverem abertas, significa que todas as pessoas que estão presentes podem interagir e participar do ato coito ali que está acontecendo, né? Não necessariamente precisaria acontecer dentro do carro, né? Neste momento aí, nesse caso, a pessoa, o casal, podem sair e seja interagindo com o veículo, deitado no capô, aí vai da criatividade de cada um. Enfim, tem todos esses códigos aí, é uma prática. Sempre quando eu vou pesquisar esses temas eu vejo, caramba, tem uns códigos assim que eu nunca imaginar que... agora, toda vez que eu ver um carro parado com a luz acesa, eu vou ficar pensando nessas coisas assim, meu Deus, eu tô corrompido. Mas assim, o dogging, ele tem uma origem. Eu vou contar pra vocês aqui que o dogging
Como ele é conhecido hoje, ele teve origem na década de 1970 na Inglaterra. Antes de acasalar com desconhecidos em via pública, tinha o nome de cruising, e era uma prática mais restrita a homens gays, bissexuais ou héteros que se relacionam com homens. Então, é uma prática que vem aí de uma época onde o preconceito era muito grande. Então, eles tinham que ter esses códigos entre eles, esses locais específicos, horários específicos, para conseguirem ter as relações que eles sentiam desejo, no caso, homens com homens. E a grande diferença entre o cruising da época aí, né, que ainda é praticado, e o dogging, é que na segunda, né, no dogging, isso ele abarca pessoas heterossexuais à medida que esse público vai se tornando mais adepto. Então tem homem, tem mulher, né, tem hétero, tem gay, ficou muito mais, digamos, amplo, né, em relação a gênero, sexo, orientação sexual e por aí vai, né. Já no cruising parece que é algo mais restrito a esses homens que querem outros homens, né, mas que essencialmente a prática é a mesma. A nomenclatura muda aí de acordo com essa questão temporal aí que vem evoluindo ao longo dos anos. Mas não há um consenso real de como esse nome surgiu, esse termo dogging surgiu, mas há duas hipóteses, né, porque assim, a primeira é ligada aos cachorros, né? Quando decidem fazer o coito livremente nas ruas, eles parecem não se importar, né? Se tem alguém olhando, se vai chegar mais algum para fazer o ato ali. Então, teria vindo daí essa primeira hipótese do termo dogging. Já a segunda seria justamente relacionada aos donos dos cachorros, que levavam eles para passear à noite e acabavam se tornando voyeurs das práticas entre os cachorros, né? Então, os donos dos cachorros saíam para andar com os cachorros de noite, os cachorros ali se encontravam, cruzavam e eles ficavam olhando aquele ato coito dos cachorros, né? E esse termo surgiu no Reino Unido e está relacionado ao ato de passear com cachorros, de fato, walking the dog, já que muitos praticantes usavam essa desculpa para frequentar áreas públicas onde o dogging ocorria. Isso mais para frente, né? Depois que já estava ocorrendo entre pessoas, aí as pessoas falavam, vou ali passear com o cachorro, né? E na verdade ia lá praticar esse ato. E aí vem o dogging, né? Porque o dogging, se você ver aí a tradução ao pé da letra do português, seria algo como cachorrando, né? E aí seria o termo aí envolvendo cachorros, seja pelos cachorros que não se importam com pessoas olhando, ou os donos dos cachorros que viam os cachorros, ou que as pessoas usavam os cachorros como desculpa para ir encontrar outros homens. Enfim, o cachorro tá no meio e ficou o dogging. Mas como que isso surge numa pessoa? Toda parafilia, você pode de repente ele encontrar um ponto na vida do ser humano que ela surge, né? Assim, claro que muitos dos nossos desejos a gente não sabe como a gente tem aquele desejo, né? Porque uma pessoa gosta de chocolate, outra não, por aí vai, né? Mas algumas mais específicas, como fetiches, parafilias, tem uma possibilidade de investigação. Por exemplo, experiências na infância e na adolescência, né? Experiências como exposição precoce ao ato libidinoso, né? Situações que associam contextos libidinosos a espaços públicos, né? Ou a observação de atos libidinosos ali na infância podem depois gerar na pessoa que esse desejo de continuar vendo, né, aquilo que ele viu na infância. Tem também traumas e rejeição na infância, né, porque experiências de rejeição, de negligência, de abuso podem levar a pessoa a buscar validação através de comportamentos transgressivos entender como criminosos na vida adulta, né, e também tem um ambiente muito erotizado, né, digamos assim, que vivências da infância desse tipo, em que o ato libidinoso é visto como algo ligado a risco ou a rebeldia, né? Isso reforça a prática de pessoas aí que querem ser rebeldes na vida e na infância ali ser rebelde era fazer em local público e ficou isso na cabeça dela. Mas isso também pode fazer parte da personalidade da pessoa, né? Um traço de impulsividade, inclusive, né? Porque a pessoa pode buscar por novas sensações, né? Pessoas com traços de impulsividade, por exemplo, ou que buscam emoções intensas, têm maior propensão a práticas como o dogging, porque ela está buscando ali uma emoção muito forte, tudo é muito tedioso, ela quer algo que deixe ela mais com adrenalina aí, né? Então ela pode buscar o dogging ou simplesmente por curiosidade, né? A pessoa gosta de explorar os limites
explorar limites pessoais, experimentar o novo e aí vai fazer o dogging. E de forma geral também tem influência social e cultural, né? Mídia, estímulos sociais como filmes, séries, relatos sobre o dogging, né? Pessoas que falam como é bom o dogging para outras pessoas, né? Também podem despertar essa curiosidade em pessoas e, de forma geral, comunidades ou grupos, né? Porque as pessoas que participam de grupos de parafilias, fetichismo, que normalizam ou incentivam as práticas, inclusive o dogging, pode facilitar essa adesão à prática, né? Você conhece alguém que fala, eu sou do meio, eu faço lá em tal lugar, é bom, vamos lá. A pessoa fala, beleza, vamos. É influência social e cultural. Mas qual seria de fato o prazer do dogging? Porque tem pessoas que sentem prazer nesse tipo de prática, né? A gente tem vários pontos, né? E um primeiro deles aqui é o risco e a adrenalina, né? O risco de ser flagrado em um local público, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro e isso libera dopamina, que é o hormônio ali, o neurotransmissor do prazer na mente, e isso aumenta a excitação. Né, algumas pessoas aí adoram adrenalina aí, né, acharem que vão ser pegas em algum momento e isso deixa muito mais gostoso para muitos, né? Essa sensação também de estar transgredindo, ou seja, cometendo um crime ali, né, quebrando regras, também contribui para essa adrenalina, né? Tem também o caso da validação e exibição, né? Porque para muitas pessoas, quando elas são observadas no ato libidinoso, isso oferece essa sensação de prazer e controle, além de deixar a autoestima lá em cima, né? A pessoa fica até mais confiante libidinosamente, porque ela de repente recebe muita atenção ali naquele momento, os espectadores param para ver aquela pessoa fazendo aquele ato e toda essa atenção é percebida como uma forma de aprovação, porque a pessoa parou para ver aquilo e gostou, né? E a pessoa se sente muito confiante e poderosa naquele momento. Tem também a conexão social e libidinosa, né? Porque apesar de ser uma prática libidinosa, dogging, ele pode ser uma tentativa de conexão com outras pessoas, como se fosse uma rede social, né? Pessoas que compartilham o mesmo interesse. Algumas pessoas gostam de sushi, outras gostam de jogos, outras gostam de atos libidinosos com muitas pessoas ao ar livre, né? Então também é uma forma de você se conectar com pessoas que têm os mesmos gostos que você e tem essa exploração de liberdade libidinosa, digamos assim, né? Que proporciona essa oportunidade de você experimentar coisas novas em diferentes ambientes, permissividades, pessoas novas, enfim, tem toda essa questão social também de você conhecer pessoas novas que gostam de coisas novas. Qual o problema, né? Não tem problema nenhum isso. E de forma geral, o dogging, para alguns, tem esse prazer em ser observado e também observar. Então, meio que é um ciclo de excitação mútua, né? Enquanto uma pessoa observa, a outra que gosta de se exibir fazendo e a outra gosta de observar, então uma alimenta a outra. Então o dogging, ele tem muito disso, né? Essa balança de voyeurismo com exibicionismo. Porém, aqui esse canal fala do lado sombrio da mente humana, né? Não é só da parte boa da psique humana, né, do prazer humano aí que traz o dogging. A parafilia tem um momento que ela se torna prejudicial também para o ser humano, para a sociedade. E aí a gente entra no transtorno parafílico. Para deixar claro, os transtornos parafílicos, eles são parafilias que causam angústia, problemas com desempenho de funções da pessoa com a parafilia, ou que prejudicam ou podem prejudicar outra pessoa no cotidiano e até mesmo de forma criminal. Então é aquela pessoa que a partir do momento que ela está prejudicando a si mesma e outra pessoa, aí se torna um transtorno parafílico. E como seria o dogging como transtorno parafílico, né? A gente pode pensar num exibicionismo patológico, ou seja, quando o prazer em ser observado se torna uma necessidade incontrolável, né, a ponto de causar até um desconforto ou violar o consentimento de terceiros. Quando você de repente está andando na rua ali e você quer muito ser visto por alguém fazendo algum ato libidinoso, e aí tem uma senhorinha passando e aí você faz algum ato ali para aquela senhorinha, um ato libidinoso, e aí se torna um crime, né, inclusive, e aí se tornou um transtorno nessa perspectiva. Ou o oposto também, né? O dogging pode atrair também pessoas que têm um voyeurismo extremo, que elas não se limitam a situações consensuais, ou seja, elas não basta para ver ali só pessoas que deixaram ser assistidas, ela quer ver também pessoas que não deixaram ser assistidas, e aí se torna também um transtorno, que aí entra aí o transtorno exibicionista como parafilia, o transtorno voyeurista como parafilia, porque o dogging abarca esses dois fetiches, né,
em conjunto. E de forma geral, uma falta de controle, né, dos impulsos, né? Se você quer praticar o tempo todo dogging, você se sente angustiado quando você não está praticando, ou você só se excita na prática do dogging e não consegue se excitar de uma outra forma, já se tornou um transtorno, porque você está dependente emocionalmente, psicologicamente, fisicamente do dogging. E não só o prejuízo para si, né, mas para outrem, no caso aí, em relação a que já se torna um crime, né? Sempre bom lembrar na legislação brasileira aqui, de acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a realização de atos obscenos em locais públicos ou de acesso coletivo constitui crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, né, o voyeurismo, você precisaria aí pelo menos invadir a privacidade de alguém para conseguir realizar em forma de transtorno, em forma de crime. O exibicionismo pode ser realizado aí em qualquer lugar público, mas se considera um crime também, e o crime de importunação libidinosa, digamos assim. Isso na questão da legislação, mas tem outros problemas em relação a essas práticas, porque assim, lá onde aconteceu, no arpoador, né, ele, pelo que eu li, ele tem alguns caminhos estreitos, né, e lá ambulantes oferecem cangas, balas, cigarros eletrônicos, mas a abordagem vai além, né, muitos vendedores também oferecem abertamente drogas como cocaína, maconha, LSD, MD, todas essas substâncias ilícitas aí, e sem qualquer preocupação, né? As pessoas vão passando e eles vão oferecendo ali, meio que se torna um point pra galera que vai lá, porque o lugar mesmo já tá sendo usado para algo criminoso, né? Que seria o dogging. Imagine por que não combinar com outros crimes como venda de substâncias ilícitas, né? Não só isso, aí o local também atrai garotos de programa que chegam no final da tarde e circulam ali pela área à noite, né? Oferecendo alguns serviços, né? Como eles cobram entre 50 e 100 reais para o ato libidinoso oral, né, digamos assim. E isso pode trazer aí diversas doenças também, porque são pessoas desconhecidas que acabam fazendo parte dessas práticas, né. O pessoal vai chegando e vai acontecendo. E também da questão sanitária ali no chão, é possível encontrar diversas embalagens de preservativos rasgados, preservativos usados, muito lixo é descartado ali, enfim, né? A população acaba arcando com práticas pervertidas e criminosas como essa, inclusive a natureza acaba sofrendo também. Então assim, o caso de Búzios, ele veio a público, né, algumas semanas depois desse caso do arpoador, ambos no Rio de Janeiro, mas isso não é próprio do Rio de Janeiro, acontece em vários locais, em vários estados. Em São Paulo mesmo tem relatos dessa prática no Parque do Ibirapuera, nessa questão aí de ser de madrugada, enfim. Aí eu falei com um conhecido aí que já praticou essa parada lá no Ibirapuera, enfim. Né? Não tem problema você ter gostos diferentes, ter parafilias, fetiches, gostar do dogging. Não é problema, não é vergonha, né? Eu sei que pode ser para muitos, mas não é problema, desde que feito de forma segura, de forma controlada e sobretudo, não criminosa, porque se for de forma criminosa vai parar aqui no canal. E se curtiu esse conteúdo sobre parafilia, sobre fetiches, sobre gostos diferentes, né, ou crimes em relação a esse tipo de assunto, esse tema, você curte aí que eu trago mais, né, desse tema. E até o próximo vídeo.